Vamos falar hoje sobre nossas fraquezas? No mundo hoje, muito se fala em ser forte, em ser corajoso, e sim, a Bíblia também nos ensina a sermos isso. Mas pode haver um poder de Deus manifestado através das nossas fraquezas. E Deus hoje chama a nossa atenção para falarmos sobre isso, para expor as nossas fraquezas. E algumas das vezes, Ele vai mesmo expor. Normalmente a gente se sente afrontado quando as nossas fraquezas são expostas, mas a nossa preocupação não deveria ser em ter a fraqueza exposta, mas quem as expõe. Porque o objetivo de quem expõe a nossa fraqueza é que vai determinar qual destino que ela vai ter. Se vai ser para o bem, se vai ser para um crescimento, para uma cura, para uma libertação, ou vai ser para uma derrota, uma destruição, uma ferida aberta e não cicatrizada. Não está entendendo? Fica por aqui que eu vou te ajudar a entender esse tema hoje sobre fraquezas com uma história que está em Lucas 6, do versículo 6 em diante, mas também você encontra em Marcos, no capítulo 3, do 1 ao 6. Então, são somente 6 versículos, mas de grandes ensinamentos. Então, nessa história, a gente vê Jesus, num sábado, numa sinagoga. Qual é a diferença de sinagoga para o templo? Que muita gente acha, né, que são a mesma coisa. No templo, as pessoas levavam ofertas de sacrifício como forma de pedir perdão a Deus pelos seus pecados. E na sinagoga, era um local onde eles iriam no sábado estudar a palavra de Deus, estudar as escrituras, né? Eles ainda não tinham Bíblia, esse material que a gente tem hoje. Separado por livros, capítulos, versículos, não havia essa divisão. Então, eles separavam, né, por livros, mas não tinha ainda capítulos e versículos, mas eram em rolos. Então, nos sábados, eles abriam esse rolo, abriam determinado livro e faziam a leitura, né, o estudo da palavra. Então, Jesus estava na sinagoga no sábado e junto dele, demais pessoas e fariseus e escribas, que eram os religiosos da época, né, as pessoas de autoridade naquele lugar. Eles ainda não reconheciam, né, Jesus como autoridade, alguns já entendiam que Jesus era o Filho de Deus, mas os fariseus, eles ainda não tinham essa percepção, esse entendimento que ele era o Messias que haveria de vir. Então, Jesus percebe ali um homem com a mão mirrada, aleijada, atrofiada, dependendo aí a versão de Bíblia que você lê, você vai ver uma determinada palavra, mas querendo dizer a mesma coisa, né? Que este homem tinha uma deficiência em sua mão. Então, Jesus olha para ele e diz para ele, levante-se e vem até aqui o meio. Olha a exposição, né, que Jesus colocou este homem. Então, este homem se dirige até o meio, e neste momento, os fariseus e escribas, eles se preocupam com o que Jesus vai fazer. Eles não se preocupam com este homem, com a deficiência deste homem. Eles se preocupam simplesmente o que Jesus faria no sábado. Olha a preocupação deles, né? Se Jesus cumpriria a lei, pois a lei de Moisés dizia, né, que não poderia se trabalhar, não poderia fazer nada no sábado, né? Somente ali o estudo das escrituras. Então, Jesus, percebendo o pensamento deles, né, faz uma pergunta: é lícito tirar a vida ou não? É lícito fazer o bem ou fazer o mal? Já em resposta, né, a esse pensamento dos fariseus e escribas ali no momento. Então, ele continua, né, olha para o homem da mão mirrada e diz, estenda a sua mão. Então, no mesmo momento, a mão daquele homem foi reconstituída, ela foi curada. Então, este homem recebeu ali a sua cura, né? E qual é a reação dos fariseus e escribas, né? Eles se reúnem para ver o que fariam com Jesus. Então, eles tiveram uma manifestação na sua frente do poder de Deus, eles não reconhecem que Jesus é o Filho de Deus e se preocupam em o que fazer com ele. Não estão nem aí para aquele homem que foi curado, não estão nem aí para aquele momento ali de poder de Deus, que era para eles estarem glorificando a Deus,
e eles simplesmente se preocupam com a atitude de Jesus em não cumprir o sábado, né? Mas uns versículos antes, em outro sábado, também Jesus foi acusado de fazer coisas que não deveriam no sábado, e Jesus mesmo diz que ele é o Filho do homem, que ele é o Filho de Deus, mas os fariseus ainda não o reconheciam, né, como tal. Então a gente vê que neste momento que eles eram para adorar a Deus, talvez aquele homem que foi curado se sentiu espantado, se sentiu alegre, se sentiu ao mesmo tempo, né, que foi ali exposto, talvez ele pensasse que poderia estar sendo humilhado, mas Deus o curou, Deus o exaltou, e com certeza deveriam ter pessoas que estavam se alegrando com ele, que estavam festejando com ele, talvez teriam amigos deles ali que viam quanto tempo ele estava sofrendo com aquela mão, e com certeza se alegraram com ele. E quem de nós, né, temos amigos que podem se alegrar com a gente, se entristecer no dia da tristeza e se alegrar no dia da alegria, né? Quão bom nós tenhamos esses amigos. Então a gente vê dois tipos de pessoas. A gente vê este homem que tinha sua ferida no corpo e esses fariseus, né, com a sua ferida ali na alma, com seus olhos fechados, com a deficiência deles diferente, né? A deficiência do homem era física e desses fariseus era um outro tipo de deficiência que eles não conseguiam enxergar que Jesus era o Filho de Deus, né? Então hoje, talvez a gente tenha as nossas feridas ali expostas, né? E talvez se você não está entendendo a relação dessa história com nós hoje, é como se Jesus, ele nos pedisse hoje, estenda a sua mão, né? Como ele falou para esse homem, me mostre que te aflige, me mostre que tira a tua paz, me mostre que te perturba a alma, te perturba o coração, me mostre a tua deficiência física, talvez realmente você tenha uma deficiência física hoje, e Jesus é essa pessoa que pode te curar, te libertar. Se ele te expõe hoje, ele quer fechar essa ferida, ele quer cicatrizar, ele quer que você esqueça o que passou e tenha uma vida nova pela frente, né? Pois a palavra de Deus nos diz que o ladrão, ele vem senão a roubar, matar e destruir. E eu, Jesus falando, né? Venho para que tenham vida e vida em abundância. Tá lá em João 10:10. Então Jesus, né? O objetivo de Jesus vai ser sempre esse, curar. E o objetivo de Satanás vai ser nos expor, nos humilhar, nos roubar, tirar a nossa paz. Então, por isso que a gente tem que ver, não ter vergonha, né, de ter as nossas feridas expostas, porque dependendo de quem, né, as expõe, porque o objetivo de Deus vai ser sempre nos libertar, nos sarar por completo. Mas talvez você hoje está numa situação que, eu não consigo nem orar, eu não consigo nem me prostrar, não consigo nem procurar a Deus. Eu tô tão humilhado, eu tô me sentindo tão fraco que eu não consigo nem procurar a Deus. Mas a palavra de Deus também nos diz em 2 Coríntios, no capítulo 12, no versículo 9 ao 10, que a graça de Deus nos basta, que o poder dele se aperfeiçoa nas nossas fraquezas, que quando estamos fracos, nos tornamos fortes. Então, quando a gente não sabe mais o que fazer, né? Vem o poder de Deus, vem a graça de Deus sobre a nossa vida. É Deus que nos sustenta, é Deus que nos ajuda a levantar. Quando a gente não consegue mais fazer nada, aí a graça de Deus nos alcança. Aí vem a mão de Deus ao nosso favor. A palavra de Deus também nos diz em Isaías 41 que Deus vem com a sua destra de justiça, que Ele nos segura com a sua mão forte, com a sua mão direita. Então, sim, é o poder de Deus que nos sustenta, é o poder de Deus que nos alinha, porque muitas vezes Deus vai nos sustentar, sim, Deus vai nos fortalecer, sim, mas essa exposição das suas fraquezas, ela vem para quê? Para te curar, né? Se for uma ferida de alma, uma fraqueza espiritual, uma deficiência física, mas muitas exposições de Deus na nossa vida, exposições nossas, que Deus nos expõe, né?
são para quê? Nos alinhar também com a vontade de Deus. Não é só, eu sou fraco, eu estou sendo humilhada, eu tenho uma deficiência. Tudo isso pode ocorrer, sim. Mas tem muitas coisas que Deus também nos exorta para a nossa correção. Amém? Então, o evangelho não é simplesmente como as pessoas falam, sou forte, sou corajoso, tudo posso naquele que me fortalece. Não, Deus nos corrige, nos exorta. Ele diz, seja forte, seja corajoso. Mas antes disso, ele diz, medita na minha lei de dia e de noite. Então, muitas coisas Deus nos expõe também para nos alinharmos com a vontade dele. A vontade dele, sim, vai ser perfeita, vai ser agradável, vai ser boa. Melhor do que a gente pensa. Só que a gente precisa estar alinhado com ele. Alinhado em mente, corpo, alma e espírito. Mas talvez você se pergunte, por que isso não acontece sem essa exposição toda? Né? Por que Deus permite essa humilhação, essa frustração, essa exposição? Por que tudo isso? Por que isso não acontece quando eu tô quietinha em casa? Por que isso acontece sempre fora? Geralmente eu sou exposta no meio dos familiares, sou exposta no serviço, sou exposta na rua, sou frustrada, sou humilhada. Por que sempre tem alguém vendo? Por que Deus não me exorta, não me corrige em casa, sozinha, no meu momento de oração? Por quê, né? Tanta exposição. Por que isso acontece? Essas frustrações, geralmente a gente se sente assim porque tem a ver com alguém junto ou alguém vê, né, o que acontece. Por quê, queridos? A glória é sempre para Deus. Então, Deus vai ser glorificado através da sua vida, né? As pessoas vão olhar para você, mas a glória é para Deus, né? O milagre vai ser em sua vida, mas a glória é para Deus. Então, e talvez possa doer o que eu vou te dizer, mas nunca é sobre nós, nunca é sobre você, nunca é sobre mim, mas é do que Deus pode fazer através de nós. Então as pessoas elas vão olhar para você e vão ver como você era, como você está neste momento, que você se sente afrontado, que você se sente exortado, que você se sente humilhado e como você ficará depois de passar por todo esse processo. Então, as pessoas vão ver o poder de Deus manifestado na sua vida. Então, não é sobre nós, mas o que Deus faz através de nós, pois o seu testemunho vai impactar vidas que estão ao seu redor, vidas que vão acompanhar esse teu processo, né? Vidas que vão ser impactadas, vidas que vão ser alcançadas, né? Com o que Deus fez na tua vida. Porque as pessoas vão ver, opa, mas fulano era assim, e agora ele está assim. O que aconteceu? Aí entra, né, a manifestação do poder de Deus, entre o seu testemunho, né, manifestando o poder de Deus. Então, se alegre, né? Tente se alegrar se você está nessa estação. Que Deus te abençoe, que você passe aí a entender melhor sobre esse processo, que você seja curado, seja liberto. Não tenha medo se Deus está expondo hoje as suas feridas, né? Jesus te pede, estenda a mão, né? Se Jesus está pedindo hoje, se está na sua percepção, né, te humilhando, expondo as suas fraquezas, não tenha medo. Se entregue a Ele por completo. Amém? Que Ele vai te curar, vai te libertar e vai sarar e fechar aí todas as suas feridas. Em nome de Jesus. Amém.